E nós cremos que a vida da igreja é a vida que vem de Deus. E se o Senhor não soprar sobre nós essa vida espiritual, nada acontece. Sem a ação, sem a presença do Senhor, manifestando-se em nosso coração, nada acontece. Então vamos ter um tempo de oração. Feche os seus olhos nesse momento, peça: Senhor, traz sobre a minha vida um avivamento, um despertamento espiritual. Se você puder, no seu lugar, erga a sua voz e peça ao Senhor, em nome de Jesus, que aqueça o seu coração, que lhe encha de fé, que lhe encha do Espírito Santo. Peça ao Senhor, em nome de Jesus, que lhe dê profundidade espiritual, profundidade na sua relação com o Senhor. Peça isso ao Senhor nesse momento. Clame a Deus por um vinho novo, por um renovo espiritual. Talvez você esteja aqui e há tantos anos o seu coração já não arde mais na presença do Senhor. Há tanto tempo que o seu coração não é mais aquecido pela presença e pela palavra de Deus. Há quanto tempo estar no momento de culto se tornou tão somente um costume, uma prática dominical, um hábito, e deixou de ser algo prazeroso. Há quanto tempo o exercício devocional se tornou pesaroso para você? Quanto tempo faz que orar tem sido um fardo? Ler a palavra, se debruçar diante da palavra, tem sido algo desafiador, inquietante, desanimador. Coloque-se diante do Senhor nessa hora, meu irmão, e peça: Senhor, a começar em mim, derrama da tua vida, do rio de água viva, que o Senhor faça fluir vida espiritual no nosso meio. Peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Ah, Senhor, nós temos uma tendência ao distanciamento espiritual. E nós temos uma carência de sermos frequentemente aproximados do Senhor pela sua graça. E nesse momento, ó Deus, queremos orar e pedir perdão. Queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor nos dê corações quebrantados e arrependidos. Ó Deus, perdoa-nos pelas tantas vezes que estar em tua presença se tornou apenas um proforma, algo que nós fazemos mecanicamente. Já não há alegria, já não há prazer, já não há rendição. O nosso coração não se inflama mais. Adorar ao Senhor se resume a um dia na semana. Ó Deus, em nome de Jesus, venha sobre este povo que é povo do Senhor. Venha sobre nós que somos igreja do Senhor, ó Deus, e faça algo novo. Derrama sobre nós, ó Deus, de uma alegria renovada, de um ardor renovado, de uma esperança renovada, de uma paixão espiritual renovada, em nome de Jesus. Amém. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê um arrependimento novo, porque muitas vezes, ó Deus, nós estamos tão secos, que nem nos arrepender nós sabemos mais. Já não há mais lágrimas. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos para que tudo aquilo que temos ouvido durante esses dias chegue ao nosso coração de uma forma transformadora, Pai. Então, em nome de Jesus, derrama da sua vida sobre nós, Pai. Amém. Essa igreja é tua, esse povo é teu, nós somos do Senhor, e nós queremos vida nova, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia! Ele é o Filho de Deus.
o Deus vivo, todo-poderoso. Vamos adorar o nome dele. Use os seus instrumentos assim, ó. Aleluia! Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte, aleluia! E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ele é o quê? Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno. E agora? Quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Mas o teu Espírito me revela quem tu és. Ele é ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Agora é só a igreja declarar. Tu és o Cristo, assim ó, Filho do Deus vivo, rocha nessa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não. Aleluia, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do
é o nosso Deus, aquele que a sua igreja está firmada na rocha. Aleluia! E esse Deus, Ele é bom. Aleluia, Ele é muito bom. Vamos continuar exaltando o nome desse Deus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Vamos continuar usando os nossos instrumentos. Aleluia! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Ele é o quê? Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre, pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. e todos os povos, exalte o nome dEle. De geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, Aleluia. aleluia, te adorarei por tudo que és. Ele é o quê? Deus é bom. Celebre ao Senhor com suas palmas, com a sua voz, com o seu corpo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Vamos adorar o Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. E a certeza que Ele deixou escrito na palavra dEle é que nada, diga assim, nada vai nos separar do seu amor. Amém. Nada vai nos separar do amor de Jesus. Amém? Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição.
amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nós vamos iniciar essa canção e enquanto a gente canta, você vai aproveitar para cantar junto com o seu irmão que está lá do outro lado. Que nada vai nos separar desse amor. E aí nós vamos ter um momento de comunhão. Lembra que aprendemos hoje que nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos? Então aproveite nesse momento agora, enquanto nós cantamos essa canção, de você abraçar o seu irmão e dizer e cantar junto com ele que nada vai nos separar. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Deus, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, Senhor. Oh Deus, seja engrandecido, Pai, neste lugar. Toma o trono, a adoração que é só Tua. Nós somos Teus servos e estamos aqui para Te adorar, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Eis a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Novamente, seja engrandecido. Seja engrandecido. Engrandeça o nome do Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Eis a minha rocha. Eis
és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Oh Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Recebe, Senhor, nossa louvor, nossa adoração. Aleluia. Aleluias. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, santo nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Nós queremos convidar as crianças para a oração. Diego, Pastor Diego, perdão. Pastor Diego, é o costume. Mari, vim orar pelas crianças. Está perdoada. Vamos lá, criançada. Tem criança dormindo, tem criança com sono, não tem criança queimada de piscina aqui. Tem ou não tem? Tem. Crianças, nós vamos orar. Tem mais criança para vir para cá? Vem, Azaf. Quantos, Ananda? Nada, 3 ou 2? Ok, 3. Pedi um reforço, eu vou precisar de 3 homens, principalmente jovens, para dar um suporte para as crianças. Aí nessa hora, vamos dizer assim, 3 voluntários, já pode... Segue Edmário, né? Segue Edmário. Irmãos, com muita atenção, olhe para cá. Vamos precisar de 3 voluntários, 3 homens, para ajudar, auxiliar nessa parte do culto infantil. Então, por favor, 3 voluntários, se você puder nos ajudar, siga ali o Edmário. Felipe está aqui já. Quem mais? Boa, falta mais um só. Foi? David vai? Mais um? Não, pode ser. Você é criança, fica para cá. Então, fechou. Vamos orar, irmãos, para essas crianças. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, está aqui a tua igreja, está aqui essas crianças preciosas. E nós queremos orar pela vida delas, apresentar ao Senhor a vida dessas crianças. Em especial agora, que elas irão para esse momento, Deus, particular delas. E nós pedimos ao Senhor a graça, a unção do Senhor sobre a vida daqueles que irão ministrar o coração dessas crianças. Que haja muita graça, muito poder do Espírito Santo de Deus. E que eles possam também ser impactados pela palavra. Assim como sabemos que seremos impactados aqui pela palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Sigam ali o tio Edmário, por gentileza. Pastor André, Deus te abençoe e te use. Quer uma água? Quer uma aguinha para dar uma... Queridos irmãos, nós vamos dar sequência à exposição que iniciamos ontem. E eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia
na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos 9 e 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós estamos pensando sobre a identidade da igreja. E o que nós vimos ontem é que a igreja tem uma identidade que vem de Deus, que pertence, que foi atribuída pelo próprio Deus, e que essa identidade, segundo a Bíblia, nos faz o novo Israel do Senhor. A Bíblia diz que nós somos uma nação, um povo, uma raça eleita, e que nós somos também um reino de sacerdotes. Hoje, continuando o texto, nós iremos ouvir acerca das implicações da nação santa e do povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos ter mais um tempo de oração? Se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela igreja aqui reunida, e nós pedimos em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, de modo, ó Deus, que sejamos atraídos à Tua vontade e conformados ao Teu propósito. Ensine-nos, ó Deus, eduque-nos em toda justiça e nos faça entender, ó Deus, acerca da nossa identidade, dessa natureza essencial do que é ser igreja. À luz da Tua palavra é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem nós somos? Essa pergunta me parece ser uma das mais importantes, não apenas em se tratando da matéria eclesiológica, mas da vida humana. Em uma certa ocasião eu falei em um dos cultos que talvez o maior dilema da existência, e não tem a ver apenas com o mundo contemporâneo, com o mundo pós-moderno, mas com o indivíduo nessa realidade queda, é a sua crise de identidade. Talvez os psicólogos aqui presentes possam confirmar as demandas tantas que surgem de pessoas que não sabem quem são e por que estão aqui nesse mundo. Identidade e finalidade. A natureza, aquilo que é essencial, intrínseco a nós e a nossa vocação existencial parecem ter se perdido. E quando a gente olha para a Bíblia, e os meus alunos lá da classe de estudos teológicos vão lembrar de como nós explicamos o conceito de imagem e semelhança. E vimos que à luz daquele primeiro enunciado de Deus, de que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ali tem carregada todas as credenciais, os aspectos que nós necessitamos para saber quem somos e por que nós estamos aqui. Obrigado, meu irmão. Um missiólogo chamado Chun, é um coreano naturalizado no Brasil. Ele, comentando o texto sobre imagem e semelhança de Deus, disse que esse texto fala-nos pelo menos de 3 R's. O primeiro deles é que nós existimos para refletir a imagem do Senhor. Ou seja, a nossa identidade, a nossa vocação essencial é refletirmos quem Deus é. Deus criou-nos e dotou-nos de potencialidades. Ele compartilhou conosco atributos, virtudes, que são existentes eternamente no seu ser, de modo que possamos comunicar a esse mundo como um tipo de espelho quem Deus é. A melhor expressão do ser de Deus, depois de Cristo, obviamente, porque Ele é a exegese de Deus, a expressão exata do seu ser, mas depois de Cristo, a melhor expressão do ser divino está no indivíduo humano. Sabe, irmãos, Deus, Ele fez toda a realidade criada numa linguagem que os teólogos chamam de teorreferência. Ou seja, há uma realidade plena, essa realidade existe em Deus. Ele é o eu sou. Me lembro das palavras de Aldi, quando comentando a aula, trouxe a lume esse texto, quando Deus se apresenta
a Moisés, para que ele chegasse então diante do faraó, apresentando quem é esse Deus, em nome de quem você está aqui. E qual foi a resposta de Deus? Eu sou o que sou, te enviou. Veja, Deus é a plenitude, a completude de toda a identidade, a natureza plena existe em Deus. E então esse Deus, que é pleno em si mesmo, nos fez a sua imagem e semelhança. Então o humano, o ser humano, depois de Cristo, é o que nós temos de maior proximidade com a realidade divina. Talvez seja por isso que o salmista no Salmo 8 diz assim: fizeste-nos um pouco menor do que anjos. Em outras traduções diz: fizeste-nos um pouco menor do que deuses, mostrando a grandeza, como o indivíduo é superlativo em relação a todo o restante da criação. Há um pastor chamado Carlinhos Queiroz, que toda vez que ele se achega, e ele é nordestino, de Fortaleza, então não tem nada de oriental, é um senhorzinho de 1,35 m talvez, e quando ele chega diante de uma outra pessoa, ele geralmente se encurva. E alguém perguntou para ele: mas por que você cumprimenta alguém com esse ato de encurvar-se? Ele disse: é porque eu estou diante da mais célebre, surpreendente e demonstração visível da imagem de Deus. Se você olha o mar, as montanhas, os vales e outeiros, a grandeza dos animais, nada disso pode se comparar ao indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus. Então perceba que Deus starta a criação com uma atribuição de identidade muito clara. Quem nós somos? Nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, existimos para refletir o Deus Criador. Qual é então o grande problema do homem? É que ele não sabe quem é Deus. E se ele não sabe quem é Deus, ele não sabe quem é. Porque se ele é imagem de Deus, ele só pode conhecer a si mesmo se ele conhecer antecedentemente a Deus. Por isso que o propósito de Cristo é este, que conheçamos a Ele. O Filho veio para que conheçamos a Ele. João Calvino, nas famosas Institutas da religião cristã, escreve no primeiro capítulo, o capítulo dos prolegômenos, e ele fala sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E Calvino então parte dessa premissa, de que o autoconhecimento, o conhecimento da nossa identidade, só é possível quando nós sabemos quem Deus é, porque somos imagem e semelhança sua. O Schum vai dizer que o segundo R é o R da representação, e tem tudo a ver com o sacerdócio real. Lembra que eu falei ontem, que não é apenas sacerdócio, mas sacerdócio real. Nós estamos inseridos numa dinastia, numa linhagem, em que Cristo é o cabeça. Se pudéssemos imaginar, e eu terminei o sermão de ontem falando sobre isso, uma árvore genealógica enorme, perpassando a extensão da eternidade, o que veríamos ali? Veríamos o nome de Cristo, e debaixo do seu nome, todos os nomes daqueles que eternamente foram eleitos e inseridos nessa linhagem de serem herdeiros e co-herdeiros com Ele do reino do Pai. Quando eu olho então para essa imagem de um sacerdócio real, eu vejo ali o meu nome. E eu vejo que, assim como nas genealogias bíblicas, diz assim: e Maria gerou a não sei quem, que gerou a não sei quem, a Beltrana, a fulano. Quando eu olho para a genealogia espiritual, a linhagem real de Cristo, em algum lugar o meu nome e o seu nome estarão ali. Essa é a nossa identidade. Ele nos fez para sermos seus representantes no mundo que Ele criou. Por isso o conceito de mordomia, aquilo que alguns chamam de mandato, mandato cultural, mandato social, mandato espiritual, ou seja, existimos nesse mundo para representar o Criador, somos mordomos do Eterno. Deus fez tudo isso e nos colocou ali para sermos regentes e corregentes com Ele, do mundo que Ele criou. Mas essa identidade também se desdobra numa missão. E o terceiro R, que o Dr. Schum defende, é o R da reprodução. Deus abençoou os nossos primeiros pais, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Essa era a missão.
A missão era multiplicar, proliferar, reproduzir a imagem de Deus, a iconização de Deus mundo afora, mostrando que o plano de Deus desde sempre era encher a terra com o conhecimento do seu nome, de modo que em toda parte o seu jardim fosse estendido e o culto a ele acontecesse. Lembra? Identidade e vocação, indicativos e imperativos. Está lá desde o princípio, desde o ato da criação. Deus diz quem somos e Deus diz como devemos viver no mundo que Ele criou. Identidade e finalidade. O que Pedro faz aqui é basicamente resgatar isso. Ele se vale de imagens do Antigo Testamento para dizer: vocês são o Israel de Deus. Deus é o mesmo, o povo é o mesmo. Aqui não é um Israel étnico, é um Israel espiritual, que tem a mesma identidade e a mesma finalidade. A identidade é: somos raça eleita, eleitos para sermos pertencentes à família de Deus, pertencermos a Deus e fazermos parte do seu povo, eleitos para crer e tomarmos parte no edifício espiritual, cuja pedra angular é o próprio Cristo, eleitos para sermos um reino de sacerdotes, onde agora ninguém depende mais do sacerdócio humano, das ordens magisteriais, ninguém depende mais de um santo, na verdade nunca dependeu, nem de intercessores humanos para mediar a sua condição diante de Deus, porque em Cristo, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, todos foram feitos sacerdotes. Agora qualquer um de nós em Cristo podemos orar, qualquer um de nós podemos louvar, qualquer um de nós podemos abrir a Bíblia e lermos a palavra de Deus e ouvirmos a sua voz. Qualquer um de nós devemos viver como sacrifício vivo no altar do Senhor. É um sacerdócio, e um sacerdócio real. Mas então o texto continua dizendo que, como parte da nossa identidade, nós somos nação santa. Deixa eu lembrar algo para você. Quando Deus escolhe Abrão, lembra comigo lá de Gênesis 12. Às vezes nós achamos que só tinha Abrão e que ele era um simpatizante da fé, ou então um homem muito devoto, devotado, quem sabe anacronisticamente falando, um cristão fiel da sua época, que estava ali se preparando para a missão. Não, irmãos. Você lembra de onde Deus tirou Abrão? Aquela região de Ur, Padã Arã, o caldeirão do mundo antigo, a efervescência do politeísmo, onde cada um tinha um Deus para si, de acordo com as suas necessidades. E no livro de Josué, há algo muito interessante, uma descrição de que o pai de Abraão era um fazedor de ídolos. Ele não era filho de crente, não fazia parte de uma família de crente, não simpatizava com a igreja de crente, era só um homem no meio de outros homens. Mas então Deus, soberana, graciosa e eletivamente resolveu se revelar para aquele homem. Deus aparece para Abrão e o chama e promete que a partir dele uma nação surgiria. Na minha aula eu falei algo muito interessante, a título de curiosidade. De Gênesis 1 a Gênesis 11, você vai encontrar várias vezes a palavra maldição, maldito, todas as derivações relacionadas a esse tronco. E para cada uma das palavras aparece uma palavra bênção, que se completa em Gênesis 12. Deus está quebrando aquela sequência maldita que o pecado trouxe, chamando para si, veja, não apenas um homem, mas chamando para si em um homem, um povo. Deus escolheu chamar e separar em Abrão um povo para a sua glória. Já haviam heteus, jebuseus, já haviam todos os zeus possíveis da sua época. Abrão foi escolhido para então ser um povo para todos os povos. A princípio era um embrião, uma família, um nome, mas que carregava uma promessa, e a promessa dizia a respeito não a ele, mas lembra, ao seu descendente. O apóstolo Paulo,
quando explica esse texto, e ele sabe melhor do que nós de exegese. O apóstolo Paulo disse que, na verdade, Deus não estava falando de Isaque, Deus não estava falando de qualquer outro filho de Abrão, mas estava falando do descendente prometido, a saber, Jesus, aquele que veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob o regime da lei, nascido para cumprir a lei. Em quem então Cristo está fazendo uma nação? Em Cristo. Deus está fazendo uma nação em Cristo. A melhor maneira de nós pensarmos salvação, a ideia de sozo, não é meramente libertação do inferno, não é que Deus está tão somente preparando para nós um lugar etéreo, celestial, ou coisa assim. A melhor ideia de nós pensarmos em salvação, no sentido mais pleno da palavra, significa a restauração do propósito original de todas as coisas. Deus está estabelecendo outra vez o shalom. Ele está restaurando a paz do homem com ele, a paz do homem com o seu próximo e a paz do homem com toda a criação. Às vezes a gente acha que salvação é simplesmente, eu agora tenho meu nome escrito no livro da vida, que aconteceu lá antes da fundação do mundo, se eu morrer eu não pereço mais e eu vou para junto do Pai. E a pergunta que eu faço é, por que então, que quando Deus nos salva do ponto de vista histórico, que Ele já não nos mata e nos leva para o céu? A melhor coisa do mundo, se a finalidade última da salvação fosse tão somente irmos morar com Deus, era converter hoje e morrer amanhã. Nem trabalho eu dava para o Senhor, evitaria muitos pecados, evitaria de tropeçar nos mandamentos do Senhor tantas vezes. Por que Ele não faz isso? Porque não é apenas identidade, é finalidade. Quando Deus nos salva, Ele não apenas restaura a nossa identidade, Ele restaura a nossa finalidade de vida. Ele nos dá um propósito novo para viver. E Ele então nos conserva nessa terra e nos dá mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 anos, não apenas para existirmos pensando no céu, mas tendo a eternidade cravada nos nossos olhos. Ele então nos coloca num propósito novo de vida a partir do ponto de start, que é esse mundo. Agora, aquele que é crente, que é salvo, que é povo de Deus, começa a viver uma experiência de contraste e de influência. Veja, Abrão foi aquele homem a quem Deus chamou. De Abrão veio um povo, o povo hebreu. Deste povo surge uma nação, a nação de Israel. Deus está formando um povo para a sua glória. Mas aí há um detalhe. Diz que esta nação é santa. E talvez seja esse o ponto que nós perdemos na caminhada. A ideia não é apenas que Deus está formando um povo para si, é que Deus está formando um povo santo. O que significa santo? Separado. Quando a gente fala de santidade em relação a Deus, há um sentido que é exclusivo. A ideia de santidade, quando aplicada ao Senhor, significa o absoluto outro. Não é apenas que Deus é puro, não é apenas que Deus tem um aspecto moral no seu ser, que é imaculado, sem mancha, mas que Deus é distinto e singular de toda a sua criação. A ideia de que Deus é separado de tudo que Ele criou. Deus é diferente dos anjos, Deus é diferente dos homens, Deus é diferente de toda a ordem criada. Deus é santo no sentido de que Ele é o absolutamente outro. Não há ninguém a quem compararmos o Senhor. O profeta já disse isso. A quem te compararemos, ó Deus? Com quem mediremos a força do seu poder? Deus é o absolutamente outro. E esse Deus que é santo está formando uma nova humanidade para ser a sua semelhança santa. É nessa mesma carta que Pedro vai dizer assim, citando Levíticos: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Sabe uma informação curiosa? Você lembra que no ofício sacerdotal, os sacerdotes precisavam entrar no tabernáculo e depois no templo paramentados.
E dentro do paramento do ofício sacerdotal estava a estola. Tinha um peitoral, lembra disso? O que estava escrito no peitoral da estola sacerdotal? Santidade ao Senhor. Por que isso havia no peito do sacerdote, irmãos? Você lembra que o sacerdote, sobretudo o sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele ia amarrado com uma cordinha, alguns sinetes pendurados. Se de repente aquele camarada estivesse em más condições e em pecado, ele morria, era consumido e fulminado pela santidade de Deus. Ninguém poderia nem sequer entrar para resgatá-lo. O que é que faziam? Puxava a corda. Estava estampado no peito do sacerdote a lembrança perpétua e perene de que só podemos permanecer diante de Deus em santidade. Esse é um ponto importante. Deus não aceita culto imundo, igreja imunda, crente imundo. Isso joga no chão, na poeira, o sacrifício de Cristo. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus teve o seu sangue vertido, sua carne traspassada, exatamente para que nós fôssemos uma nova humanidade, um novo povo, que tivéssemos nele o perdão dos nossos pecados, e que a partir de então vivêssemos em novidade de vida. O pecado, além de ser uma ofensa à santidade de Deus, é um desdém ao próprio sacrifício de Cristo. E lamentavelmente, você e eu temos que lidar com o pecado todos os dias. Perceba que Deus está chamando um povo, e Ele exige, Ele requer que esse povo seja santo. Mas o que é ser santo? É ser separado, é ser outro, mas o que é que isso implica na prática? Talvez alguém possa pensar, ser santo é adequar o meu vocabulário ao evangeliquez. Eu aprendi a falar a língua do gueto, então eu sei falar paz do Senhor, irmão, ou varão, meu santo, e aí agora eu sou santo, olha como eu falo bonito. Mas dessa mesma boca, de onde muitas vezes profere a beleza do evangeliquez, proferem também, brota maldição sobre a vida de outro. A mesma língua que abençoa é língua que amaldiçoa. Não, mas ser santo é travestir-se de crente. E nós temos pessoas que estão travestidas de crente, tem roupa de crente, tem cabelo de crente, tem um tipo de maquiagem de crente, tem até roupa para o culto, que só usa no culto. E aí você agora tem um estereótipo crentez. E você acha que ser santo é simplesmente estar trajado, paramentado de crentez. E é verdade que a fé cristã implica na modéstia, no modo como nós nos vestimos, no modo como nós cobrimos o nosso corpo. Tudo isso está lá, faz parte dessa ambiência, desse universo do ser cristão. Mas você sabe que a santidade estereotipada pode ser muito confusa e enganadora. Porque por trás, muitas vezes, de roupas compridas, cabelos compridos e modéstia visual, existe um coração arrogante, soberbo e prepotente. O que é então ser santo? Seria caracterizar-se de adereços, ou deixar de ter esses adereços. Eu não estou falando que você deva ter ou não deva ter nada disso. Mas ser santo extrapola isso. É mais que isso. Precisa ser mais do que isso. Do ponto de vista teológico, existem dois aspectos fundamentais envolvidos na santidade. Chamamos de santidade posicional. É o aspecto da nossa posição ou status diante de Deus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos unidos a Cristo. A partir daquele momento, nós estamos assentados em Cristo e com Cristo nas regiões celestiais. E quando Deus olha para nós, quem Ele vê? Cristo. Isso é maravilhoso. Para mim, se você quiser pesquisar mais, tem uma palavra bem bonita, chamada assim, união hipostática.
Você procura sobre isso. Essa doutrina que fala de uma união mística entre o crente e Cristo no ato da fé. Nós cremos em Jesus, e quando cremos em Jesus, não apenas somos salvos, mas somos unidos a Ele, de modo que quando Deus olha para nós, Ele vê o seu próprio Filho. Nesse sentido, nós estamos em Cristo, posicionalmente falando, com o status de santos. Já somos santos em Cristo. Mas existe um segundo aspecto da santidade ou da santificação, chamado de aspecto processual. Significa dizer que, já sendo santos, nós não somos perfeitamente santos na lida. E aí, diariamente, nós necessitamos do agir, do atuar, do Espírito Santo em nós, nos transformando à imagem do Filho. Qual é então o padrão de santificação? É o próprio Deus. Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. A melhor explicação para mim, de forma bem singela, talvez até simplista demais, é que um crente santo é aquele que se parece com Jesus. Só isso, não tem mais nada. Tá bom, é só isso, meu irmão. Você se parecer com Jesus, a imitação de Cristo, é a caminhada pró-santificação. E é fácil, não é não? Não é não? Eu pensei que era tão fácil. Para mim eu acho tão fácil negar o pecado, sacrificar minhas ambições, meus desejos. Eu faço isso com tanta facilidade, não tenho nem esforço, é quase que eu acordo e eu quero obedecer a Jesus o tempo inteiro. Quando uma pessoa me fere, agora lembrando dos avisos, pisou no pé, a gente quer dizer assim, Deus te abençoe, meu amado, meu querido, anjo de Jesus. Não é sempre assim, irmão? Quando alguém nos defrauda, bate no nosso rosto, quando alguém nos ofende, coloca a nossa reputação lá embaixo, não é fácil a gente perdoar, não é não? Pensei que fosse um negócio fácil, pensei que eu estivesse falando com um crente aqui. Irmãos, não é nada fácil. Ser parecido com Jesus é o alvo supremo da salvação. Ser conforme a imagem daquele que nos criou. Aí Deus sabe que esse alvo para nós, na força do nosso braço, é tão inalcançável, que Ele bondosamente nos dá um aliado poderoso, o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ao nosso lado, todos os dias, vai nos quebrando e nos remontando, nos ensinando a falar melhor, a pensar melhor, a agir melhor, a reagir melhor, à semelhança de Cristo Jesus. Porque a vontade de Deus é que a sua igreja seja uma igreja santa, que o seu povo seja um povo santo, mas para que isso não caia no moralismo, dizendo seja santo por si mesmo, você consegue. Não, você não consegue em si mesmo. Mas no poder do Espírito Santo é possível lutar contra o pecado e ser vitorioso. No poder do Espírito Santo, sim, nós podemos crescer em santificação, porque esta é a vontade de Deus, e Ele nos deu o seu Espírito para tornar isso possível. Povo santo, é importante termos um cuidado nisso, porque essa nação santa, ao mesmo tempo que é separada, é uma nação que é intencionalmente espalhada no mundo. Naquele livro Igreja Autêntica, que alguns aqui estudaram no ano passado, há uma expressão cunhada por John Stott, talvez não seja tão agradável aos ouvidos, mas ele fala que a santidade cristã é uma santa mundanidade. Deixa eu explicar isso para você melhor. John Stott está se baseando em João capítulo 17, quando o Senhor Jesus diz assim, santifica-os na tua palavra é a verdade. Depois o próprio Cristo, orando ao Pai, como sacerdote perfeito, ele diz assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. John Stott fala que então o ambiente para que essa santidade se exiba, não é na igreja, é no mundo. Aqui dentro é maravilhoso, olha, ele está no Monte da Transfiguração. Até terça-feira você vai pecar menos. Escute isso. Até terça-feira você vai pecar menos, vai xingar menos, vai ver menos besteira nas redes sociais. Esse é o lugar que a gente diz assim, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para a gente? Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Faz uma para mim também, Senhor. Está tão bom aqui.
Só que quando a gente cruzar esses portões, vai ter uma cidade de gadarenos. E aí nós vamos ter que lidar com a suposta vida real. E quando descermos do monte, o desafio é: você precisa se parecer com Jesus. No falar, no tratar, no ouvir, no agir, no se relacionar. E aí é quando a coisa complica. Essa santidade, ela acontece num ambiente chamado trevas. Sal na terra, da terra. Luz no mundo e para o mundo. Eu quero ainda só dizer uma coisa sobre essa santidade. Tenha medo, escute o que eu vou dizer agora. Tenha medo, corra se possível. Se esconda, talvez seja melhor ainda. Quando você chegar perto de alguém que é santo demais, corra. Se você tiver uma cama, porque hoje cama box não dá nem para se esconder embaixo. Mas se você puder, se esconda. Geralmente, tem algo podre ali que está sendo escondido. Geralmente. Eu conheço pessoas muito piedosas, sabe? Eu tenho alguns exemplos assim. Para mim, o Ronaldo Lidório, eu já falei disso para muitas pessoas. Se vocês perguntassem para mim assim: pastor, você vai ser preso por causa do evangelho, mas vão lhe dar a chance de ficar ouvindo um pregador só o resto da sua vida. Olha, e pode ser uma pregação só, está tudo certo. Quem você gostaria de ouvir? Eu nem pensaria duas vezes assim: me dá uma mensagem aí do Ronaldo Lidório, eu vou ficar ouvindo essa mensagem o resto da minha vida. Vocês conhecem, muitos conhecem o Ronaldo. E quando a gente conhece o Ronaldo, a gente é envergonhado e humilhado. Porque a santidade dele é tão humilhante para nós e ao mesmo tempo acolhedora. É alguém que se parece tanto com Jesus que você quer estar perto. Enquanto que os santarrões do nosso tempo afastam, repulsam, porque eu não sou como os demais. Se eu me lembro bem, na Bíblia quem falava assim eram os fariseus, que tinha aparência, mas não tinha essência, tinha casca, tinha folha, mas não tinha fruto. Um outro nome chama-se Sérgio Ribeiro, fundador da Missão Juvep. Conheci poucas pessoas que sejam tão crentes como aquele homem. Sentar perto dele, ouvir aquele homem, é como se eu estivesse ao lado do próprio mestre, representado nele. É um pecador como nós, mas é tanta beleza de santidade, tanto adorno de piedade, que eu fico constrangido. Eu digo assim: Senhor, eu quero me parecer com Jesus, como o Sérgio se parece com Jesus. A santidade bíblica não é repulsiva, não é arrogante, não é arrogante, não é presunçosa, não é altiva. E aí você encontra muitos poderosos de Jesus, cantores, pregadores, pastores, e aí é o bambambam espiritual, Jesus Júnior, secretário dos céus. E quando você chega perto, não tem nada de Jesus, não tem fruto do Espírito, não tem o caráter de Cristo. Essa não é a santidade bíblica. A santidade que o Senhor tem para a sua igreja é moldada pela Escritura, e ela tem como finalidade tornar o povo de Deus à semelhança de Cristo, a imagem do varão perfeito. Qual é o objetivo supremo então de Deus? É nos fazer um povo parecido com Cristo, uma nação que imita Cristo. A palavra nação aqui não tem a ver com nação no sentido de nacionalidade. A palavra grega etnos, de onde vem etnia, é um grupo que se reúne por causa de sua língua, cultura, costumes. Deus está formando uma nova humanidade para se parecer com Jesus, o novo Adão. Eu vou encerrar dizendo algo para você. Falei isso na sala. O que é um crente espiritual, santo? Para mim, fazendo toda a teologia bíblica de Gênesis 1:26 até Apocalipse, é aquele que está sendo aperfeiçoado na humanidade. Quanto mais espirituais nos tornamos, mais humanos nós somos. Porque o projeto de Deus não é nos fazer deuses. O projeto de Deus não é de nos angelicar, Angélica. O projeto de Deus é de nos humanizar, à semelhança de Cristo, o novo Adão, o homem perfeito. Então, quanto mais crente, mais piedoso, mais santo, mais santificado, mais humano, mais parecido com o novo Adão.
Então o que é uma nação santa? É uma etnia que não é gueto, é um povo, é uma nova humanidade que vive em harmonia com os preceitos do Senhor, que vive para refletir, representar e reproduzir Cristo em palavras e em obras. Essa é a nossa identidade, irmãos, sermos santos. Pensa aí o que é que tem afastado você dessa identidade. Se a nossa identidade está emaranhada com o conceito de santidade, eu posso afirmar categoricamente que se há um negócio que destrói identidade, é o pecado. Citando mais uma vez o teólogo Aldi. Aldi disse algo muito interessante. Ele disse: o pecado nos desumaniza. Não tem a ver apenas com ofender moralmente a Deus. Isso já é de ruim demais. Mas o pecado nos deforma, nos desumaniza. Muitas pessoas estão em crise de identidade. E aqui não quero falar nem contra nenhum psicólogo. Você entenda o que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus. Mas o que precisam não é de terapia, não, é de arrependimento, é confessar pecado e andar em novidade de vida. O que está maculando a sua identidade, fazendo a sua vida pesada, não é, meus traumas do passado, fui abandonado. Não, meu amigo, é porque você está com a sua identidade posta nas coisas pueris deste mundo, nas estruturas quebráveis desta vida, e então você precisa se arrepender, dizendo assim: Senhor, me perdoa, porque o pecado tem me desumanizado, o pecado tem me afastado da santidade plena, e portanto da identidade que o Senhor tem para mim. Eu não tenho dúvidas disso. A nossa identidade é ofendida pelo pecado, é transtornada pelo pecado. E às vezes o que você precisa, ao invés de passar por mais 20 sessões de terapia, é passar 20 minutos de oração, rasgando o coração diante de Deus, dizendo assim: me perdoa, Senhor, eu sou um miserável, pecador, tenho tentado fazer das coisas deste mundo o esteio da minha identidade, e eu estou perdido, eu esqueci quem eu sou em Cristo, e eu fiz do bezerro de ouro o motivo da minha alegria, da minha celebração, da minha festa. Eu achei que eu era o que as pessoas dizem que eu sou, o que eu via no espelho, o que eu achava que eu era, o que eu desejava ser, e eu esqueci que na verdade eu sou tudo aquilo que sou em Cristo, e em Cristo somente, e nessa identidade está intrinsecamente envolvida a ideia de santidade. Não tem como você ser igreja sem ser santo. De forma muito mais sucinta, eu quero terminar esse sermão, porque eu quero encerrar amanhã essa série com o último sermão. Mas eu queria que você entendesse que há uma parte final. Nação santa, o que é que diz o restante? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Volto ao aspecto comunitário mais uma vez. É uma nação santa, é uma raça eleita, é um reino de sacerdotes, é um povo de propriedade exclusiva. Perceba mais uma vez a identidade comunitária e coletiva da igreja. Há uma razão teológica para isso. A igreja é o espelho de quem Deus é. E quem é Deus? Deus é uma comunidade em si mesmo. Essa é uma fala do Tim Keller. Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A identidade divina é uma identidade comunitária. Isso não poderia ser diferente com a igreja. A identidade da igreja é uma identidade comunitária. Então, em nome de Jesus, acabe com isso de que eu sou a igreja. Não, você não é não. Você é uma unha no corpo de Cristo. Você faz parte da igreja, que é maior do que você, que é maior do que eu, e é a somatória de todos os santos fiéis e eleitos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Nós somos o coletivo, é identitário quando a gente fala sobre igreja. Mas ele diz que nós somos propriedade exclusiva. 2 coisas. Primeiro, propriedade. No mundo antigo, a propriedade
dizia respeito basicamente a um patrimônio. Então, ainda hoje, é um patrimônio. E essas propriedades, assim como hoje, eram guardadas e protegidas. Há uma imagem correlata que talvez lance luz sobre a ideia que o apóstolo Pedro está construindo aqui. E eu quero levar você a Efésios capítulo 1, versículo 11. Em Efésios 1, 11, nós chegamos na terceira dimensão, olha, tridimensional, a redenção tridimensional. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No aspecto 3 da ação de Deus em salvar seu povo, ele fala sobre a atuação do Espírito Santo. E você lembra o que é que Paulo diz que o Espírito Santo faz com aqueles que são eleitos e por quem Cristo morreu e então são redimidos? Você lembra? O Espírito faz o quê? Tem uma palavrinha lá. Nos cela. Você lembra então que nós somos o penhor de uma herança? E que quando nós cremos, o Espírito Santo sela o crente. Tem tudo a ver com propriedade. Quando alguém recebia um documento, o documento obrigatoriamente precisava ser selado. Se o documento fosse muito importante, ele era selado com um anel, passado na cera, e depois carimbado, chamado de anel de selar. O anel e o selo, na verdade o selo especificamente, apontava basicamente para duas coisas. A primeira delas, a autenticidade. Ou seja, aquele documento é fidedigno. Existe veracidade naquilo que você tem em suas mãos. O rei carimbou, o rei selou. Existe autenticidade e existe veracidade. Você não está com um documento falso. Segundo, proteção contra a violabilidade. A ideia de que um documento, uma carta, estivesse selada, implicava em dizer que aquele documento permanecia inviolável, ninguém abriu, ninguém mexeu, até porque se alguém violasse o selo, se saberia. Agora volta para 1 Pedro capítulo 2. Em 1 Pedro capítulo 2 vai dizer que nós somos propriedade. Nós somos o povo de Deus, a quem Ele no Espírito autenticou, carimbou e aplicou a obra da salvação. E para além disso, isso garante que nós seremos preservados por Ele até o fim, como a sua propriedade peculiar e particular. E que, portanto, somos diante de Deus e nas mãos de Deus, como um documento inviolável. Ninguém tira, ninguém rouba, ninguém quebra, porque é selo divino, garantido pela presença habitadora do Espírito Santo em nós. Significa dizer que nós somos do Senhor e que nós permaneceremos sendo do Senhor até o fim, porque Ele nos deu o Espírito Santo. E Pedro vai usar uma linguagem no capítulo 1 dizendo que somos preservados pela força do seu poder. Já seria muito bom dizer que nós temos um dono e que pertencemos ao Senhor. Já seria maravilhoso você sair daqui ouvindo isso. A igreja tem um único dono. A igreja tem um único fundamento. A igreja tem um único Senhor. E esse é o Senhor nosso Deus, revelado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso implica dizer que você tem dono. A igreja é lugar de pertencimento. Mas não apenas isso. Propriedade significa dizer que nós temos um dono que garante que nós seremos guardados até o dia final, porque nós somos propriedade de Deus. E a pergunta que eu faço é: quem poderá violar-nos das mãos do Senhor? Quem poderá quebrar esse pacto? Quem poderá violar essa aliança? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos arrancar da sua graça? Quem poderá quebrar os laços do seu amor?
E a resposta é ninguém, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem principados, nem potestades, absolutamente nada pode quebrar, pode violar aquilo que nós temos de Deus em Cristo Jesus. Somos propriedade sua, e aquele que começou a boa obra em nós haverá de aperfeiçoá-la até o dia final. Ele nos mantém em suas mãos como ovelhas suas. A Bíblia diz que ele tem a sua ovelha, o seu rebanho nas mãos, e ninguém há que possa arrebatar uma sequer das suas ovelhas, porque nós somos propriedade de Deus, pertencemos ao rebanho de Deus, estamos nas mãos de Deus. Ele nos selou com o Espírito Santo, e Ele garante que até o dia final, esse selo estará continuamente lembrando a nossa filiação eterna. Somos do Senhor, propriedade do Senhor, pertencemos ao Senhor, e ninguém pode quebrar isso, ninguém pode violar isso, nem o seu pecado, nem as acusações de Satanás, nem as afrontas deste mundo, nem a perseguição do inferno. Nada pode quebrar essa certeza de que somos de Deus, pertencemos a Deus e somos guardados por Deus inviolavelmente até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor. Essa beleza é a beleza do Evangelho. Somos propriedade de Deus, isso é maravilhoso. Temos um dono, somos do Senhor e somos guardados pelo Senhor até o fim. E aí eu encerro dizendo, não apenas somos propriedade. Pedro, ele é maravilhoso ao dizer que nós somos propriedade exclusiva. E aqui me lembra um conceito pouco discutido do Antigo Testamento, que é do ciúme de Deus. Eu sei que não é tão comum ouvir sobre isso na linguagem profética, isso aparece nos textos antigos. Deus fez Israel para si, povo de propriedade sua. Ele comprou, Ele escolheu, Ele protegeu, Ele preservou, Ele guardou. Mas Ele requereu exclusividade. E se você observar em todo o Antigo Testamento, as grandes acusações proféticas giravam em torno de idolatria. E eu preciso encerrar esse sermão falando sobre isso. Por que o primeiro grande mandamento dos 10 tem a ver com não ter outros deuses diante de ti, ou diante de mim, pensando em Deus? Por que você acha que o primeiro mandamento é esse? Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que tem aleatoriedade ali, que a gente pudesse embaralhar os 10 mandamentos, daria tudo a mesma coisa. Não dá, dá errado. Existe uma lógica que está ordenada nos 10 mandamentos, como o Senhor os estabeleceu. Sabe por quê? O primeiro mandamento é uma exortação direta à exclusividade, porque é isso que Deus está dizendo. O primeiro mandamento é Deus requerendo exclusividade na adoração, no culto e na vida. É porque Deus sabia que depois do pecado, a maior tentação seria a idolatria. Você está dizendo, mas falar de idolatria para crente, pastor? É porque para você, idolatria é um conceito circunscrito a imagens objeticas, relicários, aparatos religiosos e coisas dessa natureza. Mas eu quero citar um pensamento de Calvino, quando ele dizia que, na verdade, o coração humano, em outras traduções, o pensamento humano, é uma fábrica de ídolos. E o tempo inteiro, você e eu, estamos colocando coisas e pessoas no lugar de Deus. É Deus e o bezerro, Deus e o trabalho, Deus e a família. Ficam concorrendo. Ora devotamos a Deus a exclusividade do nosso coração, ora devotamos a nós mesmos a prioridade da nossa adoração.
Eu queria que você respondesse 3 perguntas encerrando esse sermão. A primeira pergunta é: se você tivesse agora, e não venha com essa coisa bonita de responder o que todo mundo gostaria de ouvir, não. Pensando na sua vida, responda com franqueza para você mesmo. A quem você mais ama? A quem você mais ama? Se alguém convivendo com você estivesse ao seu lado, ao meu lado, e tivesse que responder essa mesma pergunta a seu respeito, o que é que você acha que alguém responderia a seu respeito sobre a pergunta: o que ele mais ama? Segundo, o que você mais deseja? O que é que ele faz acordar todo dia? Animado, disposto para viver, para conquistar. O que é que você mais deseja? O que é que ocupa os afãs mais profundos do seu coração? Suas ambições mais íntimas. O que é que você diz assim: eu preciso perseguir isso com todo o meu coração, essa é a minha ambição de vida, a minha aspiração existencial. Terceiro, para quem você tem trabalhado? Porque Jesus disse que só há 2 maneiras de se viver nesse mundo: servindo a Deus ou servindo aos mamons, que ali era riqueza, mas pode ser qualquer outra coisa. Jesus disse que não há como servir a 2 senhores, porque haverá de agradar um e aborrecer o outro, e vice-versa. A quem você tem servido? Onde você aplica o melhor dos seus esforços, do seu tempo, dos seus talentos? A quem você mais ama? O que você mais cobiça e deseja? A quem você serve? Isso revela muito acerca daquele ou daquilo que você está adorando. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não divide a glória dele com ninguém, nem a sua honra com as imagens que nós erigimos em nosso coração. E talvez nessa noite altares precisam ser quebrados, dagons colocados dentro do santuário do Senhor. Queria que você tivesse um tempo de oração nesse momento. Entendesse que o Senhor Deus, que te comprou, o conceito de propriedade poderia também estar linkado com redenção. Somos propriedade porque Ele nos comprou com um altíssimo preço. E Ele nos fez dele, e somos dele, pertencemos a Ele, e somos guardados por Ele. Mas Ele nos comprou, não apenas para pertencermos, mas para sermos exclusivos. Deus não está disposto a dividir a honra dEle com nada nem com ninguém, o culto dEle com ninguém, a prioridade dEle com ninguém, a exclusividade dEle com ninguém. O Senhor não exige parte de nós, o Senhor exige uma vida por inteiro, uma devoção por inteiro, uma fé por inteiro. Ter um tempo de oração. Queria convidar os irmãos da equipe de música. Antes de nós entoarmos essa última canção, queria que você orasse ao Senhor. Senhor, nós estamos sendo lembrados acerca de quem somos. E quem dera, Senhor, quem dera, saíssemos daqui convertidos e convencidos por essas verdades, de que nós somos um povo de contraste e de influência nesse mundo. Somos uma nação santa porque fomos santificados pelo perdão de Cristo. Mas somos uma nação santa porque estamos em processo de santificação. Somos separados para o Senhor. Somos separados para a missão do Senhor. Mas também, Senhor, a Tua palavra nos diz que somos povo de propriedade exclusiva. Amém. O Senhor nos comprou. E não foi com prata, não foi com ouro, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro.
Obrigado, ó Deus, porque a tua redenção nos faz ser teus, comprados, remidos, redimidos pelo sangue bendito do Cordeiro. E então, como propriedade do Senhor, nós pertencemos a Ti. E estamos numa relação inviolável. Porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E mesmo quando nós quebramos a nossa parte, o Senhor nunca quebra a sua parte na aliança, porque ela foi feita com Cristo. Ele é o mediador da nova aliança. Ensina-nos a viver uma vida, ó Deus, exclusivamente para Ti, inteiramente para Ti, completamente para Ti. Senhor, entregamos ao Senhor o melhor dos nossos dias, o melhor dos nossos recursos, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa devoção. Ó Deus, queremos adorar ao Senhor com a exclusividade da nossa vida, lembrando que esse é o primeiro mandamento: não ter outros deuses, não dividir a adoração, o culto, o serviço com nenhum outro, senão o Criador de todo o universo. Ensine-nos, Senhor, a vivermos à luz destas verdades. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé e cantar conosco, que mesmo pressionados nós não estaremos desanimados, mesmo perplexos com as coisas desse mundo, não nos sentimos desesperados, nós estamos de pé. Mesmo perseguidos, nós não nos sentimos abandonados, mesmo abatidos, nós não estamos destruídos, nós estamos de pé. Porque o Senhor assim nos aprove força, alegria, para poder louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Então louve a esse Deus, exalte, o adore, abra a tua boca, diga a Ele que você o louva, que você o adora, e é por Ele que você está de pé. Aleluia! Aleluia, igreja! Oh! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque, igreja, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. As palmas, mais uma vez. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, igreja, porque estamos de pé. Então não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.
por pé. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Só a bateria e as palmas. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos levantar, vamos parar aqui. Declare a igreja do Senhor. A perseguição, a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Por quê? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, agora sim. Eu disse a Fabrício, bota o povo de pé, estamos de pé. Irmãos, nós estamos encerrando esse ato de culto e nós temos alguns avisos. Nós vamos apenas orar e enquanto o Laércio se aproxima, queria só lembrar para você uma coisa que nós não falamos até aqui. Atrás desse auditório, você viu uma tenda montada aqui. Essa tenda é uma tenda de oração. Aqui atrás, então assim, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, quero ficar um tempo sozinho, quero orar, bem aqui atrás tem uma tenda com algumas cadeiras, o objetivo é de termos ali momentos de oração. Eu quero reunir um grupo, quero orar, vem aqui para trás. Então tem uma tenda de oração que vai funcionar até o final do acampamento, tá certo? E nós vamos orar agradecendo, obrigado Senhor por essa noite, obrigado pela vida do Senhor em nós, obrigado pelo Espírito do Senhor habitando na nossa vida, agindo no nosso meio, obrigado pela vida de todos aqueles que são acampantes, outros que estão vindo e voltando, pedimos a segurança e a proteção do Senhor, outros que vieram apenas para o culto hoje, abençoa o teu povo, teus filhos, ó Deus, com uma graça renovada em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe em todo o restante da programação, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.